Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e nessa semana eu recebo Diego Arantes, simplesmente o cara que correu a melhor maratona do dia no Ironman Brasil e foi o segundo melhor amador da prova. Então eu conversei com o Diegão para a gente falar um pouquinho do Ironman, da trajetória dele no triatlon. Eu já conheci o Diego de tempos atrás, inclusive a gente foi lembrando as histórias durante o nosso podcast. Então conheci ele em 2022, que foi quando ele fez o Ironman. Depois disso, ele deu uma sumida do triatlo e ele conta isso também, né, equilibrando aí a vida de atleta amador com profissão, né, com faculdade e tudo. O Diego foi trabalhar no mercado financeiro e é formado também em astrofísica, então a gente vai falar sobre isso aí no episódio. Se dedicou às corridas de rua, onde ele viu o talento que ele tinha aí na corrida. E ele conta também como é que foi esse ciclo, essa preparação aí para o Ironman Brasil, a busca, né, desse 2:37 que ele buscava até se fosse mais forte. Ele fala isso aí também no episódio. Mas foi muito massa reencontrar o Diego depois de quanto tempo. Eu falei pra ele, né, semana pré-Ironman, eu comecei a ouvir falar mais no nome dele. Eu falei, pô, Diego, não tinha ligado o nome à pessoa. E a gente se encontrou lá em Floripa, mas muita gente já tinha me falado, fica de olho no Diego, que ele vai fazer barulho nessa prova e não deu outra. Então, uma disputa bonita ali com o Walter Tlaja também e na prova e foi realmente espetacular. 2:37 é surreal. Bom, antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Ticket Sports, Boom, Blue Seven, Plant Power e Outlive são os nossos parceiros. Vou deixar os links para vocês aqui embaixo com os respectivos cupons de desconto. Em breve tem as novidades aí nos parceiros, mas segura aí, daqui a pouco eu conto. Vou pedir você também para seguir nosso canal, dar like, né, comentar, mandar para os amigos. Tem o link também do MT Desconto, onde vocês encontram todos os nossos outros parceiros de cupom. E se você curte nosso conteúdo, vocês podem ser membros do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Ali são os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? Lembrando, se tiver no telefone, esse botão não aparece, então eu deixo o link aqui embaixo para facilitar a sua vida, fechou? Então agora bora pro papo com o cara mais rápido aí da Maratona do Ironman Brasil, Diego Arantes. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Agora vamos conhecer mais do cara aqui que chocou o Brasil. Tá me obrigando a mudar a arte lá do Mundo Tri, que o povo não para de falar dele, que eu botei a parcial de corrida lá. Diego Arantes, e aí, irmão, beleza? E aí, meu, obrigado aí pelo tempo e uma honra estar aqui com você e com o Mundo Tri. Então, Pô, contar a cara, história. vambora. Não, e eu tô brincando, mas tu viu lá, né? Botei a arte lá e a gente tá acostumado a pegar o tempo dos profissionais e tudo. Aí tá a galera. Não, mas o Diego fez, o Diego fez. Eu falei, cara, aí beleza. Agora eu pedi pro pessoal mudar a arte para deixar descrito que é do Pro, porque ano passado era o Vilarinho, que batia o recorde da natação da prova, e agora é tu me atrapalhando ali na arte também, então, pô. É. Irmão, vamos começar do começo aí, antes de falar do Iron Man e tudo. Você tava me contando, porque assim, muita gente te viu do nada agora, fala, pô, que é esse cara? Nunca vi esse cara não tá competindo no Brasil. E tu já tem 15 anos de triatlo, como é que é essa história aí? Então, cara, eu comecei no triatlon quando, naquela época, eu tinha 12, 13 anos, ninguém fazia, era eu e os moleques do SESI. Então, eu fazia os Troféu Brasil, era eu contra os meninos do SESI, eu sempre admirei muito eles e o trabalho que eles iam fazendo lá no SESI, mas, cara, era minúsculo. Eu treinava com o Ale Giglioli, que para mim sempre foi um mentor e, cara, Uhum. ele que me trouxe pro Tri, mas minha história começou. ahn, Meu pai me inscreveu num Troféu Brasil, acho que em 2011, pode ser, ou 2012. 2011. E eu não fazia triatlo na época, eu jogava bola no colégio, eu sempre gostei de correr e natação é aquilo. Tipo, meus pais me puseram para nadar quando eu era moleque e aí eu fiquei de saco cheio quando eu tinha, sei lá, 10 anos, mas enfim, aprendi a nadar de moleque. Aí eu fiz esse triatlon e eu, assim, eu amei. Eu falei, puta, é isso que eu quero fazer. Eu, assim, molecão mesmo, eu não entendia nada do tri. Aí ele falou, beleza, tipo, mas você tá indo você tá indo pro colégio, você tem um colégio, tipo, o que que você quer, como você quer fazer? Aí o que a gente fazia? Eu comecei a treinar com a Legiglioli e eu também pedalava com dois amigos do meu pai que faziam triatlon também desde o começo, Ricardo Lezeri e Frederico Azevedo, também para mim pioneiros aí no triatlon, do triatlon na minha vida.
Aí eu comecei a pegar gosto, comecei a treinar com a Ale muito. Eu ia pra USP 4 da manhã antes do colégio. Isso eu era o único moleque da época lá que fazia na USP, porque os moleques do SESI treinavam em São Carlos. Então, acho que até eu acabei de ver um vídeo um short no Instagram com o Beto Nitrini. Uhum. E o Beto, assim, pra mim também. Eu lembro, eu era molecão e o Beto lá fazendo, eu treinava com ele, eu treinava com os caras mais velhos e eu falava, pô, animal, assim, eu sou o único aqui, tipo. E aí comecei a pegar gosto. Eu comecei a fazer short olímpico. Fui pro Mundial em Cozumel em 2015 ou 16, se eu não me engano. Aqueles do Brownlee, Eu sabe? tava lá Aqueles. também. Ah, você tava? Tava. Nossa, apanhei muito do calor, sofri muito, mas foi uma experiência, tipo, sensacional pra mim. Eu amei. Só que isso foi no meu penúltimo ano do colégio. E aí eu já tava de saco cheio também do triatlo, eu tava treinando muito, eu sacrifiquei muito Hum. da minha, assim, dos meus anos de adolescente, porque eu também parei de sair, parei de, você sabe como funciona, Sim. né? E aí quando eu entrei na faculdade nos Estados Unidos, eu falei, puta, cansei, tô burnout, não aguento mais, vou parar, né? E foi o que eu fiz. Eu por 3 anos aí dos 2017, que foi o ano que eu entrei na faculdade lá nos Estados Unidos, até o 2020 da pandemia, eu completamente zero, assim, eu tava estudando pra cacete, só estudando e saindo. Ah, eu estudei, eu fiz, assim, eu lembro que a gente tava conversando, mas eu estudei astrofísica lá nos Estados Unidos e finanças. Então, basicamente, eu tentei encaixar 8 anos em quatro, que acabaram sendo virando 4,5. Mas então é aquilo, eu tava ralando numa puta facul lá e cara, o esporte, tipo, meio que deixei de lado e queria aproveitar também. O que eu não Hum. aproveitei no colégio, eu aproveitar na facul. E aí a pandemia chegou, cara, e aí eu acabei fazendo um semestre virtual aqui do Brasil, e aí eu tive meio que uma crise. Eu falei, puta, assim, tá me faltando alguma coisa, sabe? E aí eu voltei a treinar bem de boa, mais corrida a gente tinha um time na época que era o time Soca Bota. Que era os moleques da Z2, era eu, o Vitor Castelo Branco, o João Moraes, o Gabriel Ferreira, o Gui Castelo Branco, o Padinha, o Bona, tinha uma galera assim. A gente treinava pela resenha mesmo, mas comecei a voltar, falei, pô, animal, gostei. Aí, cara, aí isso foi em 2020, 2021. Aí eu voltei a correr. Aí em 2022 eu tinha me formado, foi meu último ano da facul, aliás. Então eu falei, puta, eu vou voltar pro triatlon sério. Aí no meu último semestre da facul, que eu já não tinha mais praticamente aula, e foi a mesma história do ano desse ano, né? Em janeiro eu falei, janeiro de 2022 eu falei, ó, vou fazer Floripa. E assim, sim, eu Uhum. tava com uma base zero, assim. Zero, mais ou menos, É. eu tava correndo, mas tipo, sem nadar, sem pedalar. Aí 5 meses, isso na faculdade, né? No meu último semestre, lá na Filadélfia, tava a menos 10 graus, assim, de média ao dia. Então eu fazia tudo indoor. Só que aí por 5 meses eu treinei igual um animal, assim. Eu tava treinando, tipo, muito, muito, muito mais do que eu treinei esse ano, aliás, mas também que eu queria recuperar o tempo perdido. Aí eu, cara, aí eu treinei, fiz Floripa em 2022, fiz 8,51 lá, ganhei a Catega, que na época era 18,24. E foi isso, cara. Aí se você quiser que eu conte o resto, esses próximos anos, a gente pode, mas eu acho que eu tô falando há muito tempo já. Não, mas o objetivo aqui é que você fale aí. E, e aí depois, aí você estava até brincando offline, né? Que você falou, eu só faço Ironman de ano de Copa, né? Porque você fez 22, você foi pra Kona? Ah, só que Eu acho que eu te 22, encontrei cara, em Kona, mano, também. Com o Vitor, tava lá, os caras, acho que isso. foi isso. Exatamente. Só que 22, depois de Floripa, eu tive uma micro. A única lesão que eu já tive até hoje, aliás. Na verdade, eu tive duas, mas eu tive uma lesãozinha que foi uma tendinopatia, que me tirou meio que por um mês e meio. Só que isso em maio, né? De maio a junho. Só que em julho, que eu voltei para Nova York para trabalhar, foi o ano que eu comecei a trabalhar no fundo, lá em Nova York.
Só que aí, cara, o primeiro ano foi um inferno pra mim. Eu tava trabalhando muito, assim, eu tinha que estar na mesa às 6:30 da manhã e Cara, vazava umas 6:30 da tarde. cara, Só que eu já tinha aceito o Conan. Aí eu falei, meu, não vai dar pra eu fazer essa porra. Eu trabalhava fim de semana, tipo, não vai dar. Aí eu fui pra Kona, nossa, eu tava muito, tipo, fora de forma, assim, muito mesmo. Tanto é que eu andei praticamente a segunda metade da maratona inteira, e olha que eu poupei no ciclismo e na natação, mas, cara, eu fiz acho que 10 horas e 15. Aí eu falei, eu nunca mais na minha vida vou fazer um Ironman despreparado ou um é triatlon foda. despreparado. Aí acabou o Kona e eu falei, esquece, não dá pra fazer triatlon. Aí de 2023 para 2025 eu só corri. Só assim por conta do tempo e do Uhum. fundo eu achei um time lá em Nova York que é um assim os caras mais absurdos da corrida. E aí eu comecei a só correr, cara, só correr e voltei esse ano pro Tri. A gente pode conversar também depois, mas 2023 a 2020, 2025, cara, foram anos animais para mim. Eu fiz tudo, desde ultra até É. corrida de 5K, eu fiz maratona pra cacete, mas, cara, eu fiquei muito, muito bom na corrida. E a decisão foi muito tipo, cara, o que que me sobra tempo, o que que dá para encaixar no meu tempo e a corrida. E tu já tinha também esse talento, assim, você já viu que corrida era o que tu mais performava, assim, ou foi mais por questão de tempo mesmo? Era o que eu mais performava, mas, tipo, eu nunca me achei muito fora da curva na corrida, eu sempre. Sim, me dediquei muito, mas também por conta do tempo e da cultura lá nos Estados Unidos. Porque lá em Nova York não tem onde nadar, por exemplo, só tem piscina de 25 jardas, e para pedalar durante a semana seria rolo, né? Porque não tem onde ir, Uhum. faz frio, -10, aí correr não, correr você consegue correr o ano inteiro, e o número de grupo de corrida lá que tem é tipo, é uma febre, assim, É. é uma cultura, é um mundo muito diferente que eu me apaixonei. Eu falei, putz, eu comecei a correr com os caras lá e eu achava que era um corredor bom, mas eu entrei no clube lá dos moleques, tipo, eu entrei num time de elite lá, só de um clube que tinha lá. Eu era tipo top 50 no primeiro ano, entendeu? E Cara. eu falei, pô, achei que era o cara, né? Aqui no Brasil era bem, pô, corri Floripa em 2022 para 2 horas e 54, sei lá. Pô. Aí lá eu só apanhei dos caras que corriam lá no D1 Track, aqueles caras que foram pro college mesmo, que acabam indo para as Olimpíadas. E aí foi isso, eu me apaixonei, aí eu fiquei treinando com os caras, fiquei melhorando, fiz maratona pra cacete, fiz muito volume em 2023, porque eu fiz ultra pra cacete, cara, eu fiquei muito louco em 2023, eu só fazia doideira. Conta E umas aí. aí, então, 2020, então, vamos lá, 2023, meu ano de ultra. Isso foi aliás, antes de eu entrar nesse time meu de performance, que era um Uhum. time mais dos 5K aos 42. Eu tava fazendo por conta própria. Eu me inscrevi em duas ultras daquela UTMB Series, né? Uhum. Uma era no país de Gales, que era 105K com 6.600 de altimetria. Cara, pra mim, Ó. eu não tinha noção o que que era isso. E essa eu não acabei, aliás, porque eu. E olha que eu sou casca, cara. Normalmente, assim, pra eu não acabar a prova é porque, tipo, fisicamente não dá, porque pela cabeça eu vou, mas eu treinei muito para essa, eu já conto do meu ciclo, e a segunda foi na Áustria, nos Alpes da Áustria, que também era 88K com 5.500. Essa eu Ó. fui super bem porque foi depois da primeira e eu aprendi muito com a primeira, mas, cara, eu, tipo, corria, sei lá, 200K por semana, isso trabalhando, eu Cara. treinava, mas eu corria mais volume, sem intensidade, mas eu, tipo, fazia umas doideiras, isso sem ninguém me acompanhando, eu só falar, vou correr, se eu não me lesionar, tá bom. Fazer Caraca, uns mano. treinos, tipo, puta, um dia eu fiz 4 de 50 quilômetros, tipo, todo dia. Uhum. O primeiro foi numa pista lá em Nova York, o segundo foi em outra pista também em Nova York, o terceiro foi eu dei a volta na ilha de Nova York e o quarto dia foi no reservatório lá do Central Park, eu fiquei dando volta.
Esse foi um dos, Black Rock tava te dos fazendo bem, né? Nossa, não, não, e os moleques da Z2, o Vitor, o João e os moleques falavam, mano, você tava aí, você tava fazendo isso 100% que você tava maluco do trabalho, você precisava, tipo, escapar. É. E, cara, era muito verdade, porque eu tinha dias que eu pegava no fim de semana, eu falava, puta, eu vou correr norte até eu não aguentar mais. Então eu corria, tipo, 80 quilômetros até Connecticut, que é o estado logo depois de Nova York. E aí, quando eu, mano, tava morto, eu falava, beleza, e agora? Sem GPS, isso aí só, tipo, com o celular no bolso. Aí uma hora eu falava, puta, cansei, achava o trem mais próximo e voltava. Então era fazer umas coisas assim, tipo. E os moleques via que eu postava no Strava tudo, e os moleques, tipo, você é doente, assim. Aí esse foi meu ano de 2023, que eu construí uma base aeróbia muito boa, mas zero intensidade, era só, tipo, correr. Eu fazia muitos desses treinos sem música também. Eu fiz 64 quilômetros na esteira um dia lá, sem música. Eu ia correndo, só pensando, pensando, mas, cara, tava muito louco, assim. Mas, cara, eu vou te falar, eu não gosto de correr com música, não, velho. Também eu gosto de botar. Tudo bem que eu não fiz essas doideiras aí, mas eu gosto de. Acho que é bom, velho, também. Não, Aham, é. não sei, eu não gosto. É. E tu curtiu o mundo da Ultra assim, cara? Tipo, não. Não, não gostei. Eu não gostei porque eu sempre gostei de ir rápido, sabe? Uhum. Para mim, eu gostava de ficar no limite, assim, eu gostava da sofrência, daquele limiar, aquele limite controlado, sabe? E na ultra, se você tenta ir pro limite, você não É. vai acabar a prova, que foi o que eu fiz na primeira, né? Eu vou dar um briefing rápido da prova, essa de Gales. Eu saí e é aquilo, eu não tinha treinado montanha, subida, descida, eu tava em Nova York dando volta de 80, 100 km, mas planinho, asfaltinho, bonitinho. E aí eu saí pra prova, eu lembro, largou, eu falei, eu vou juntar nos primeiros caras, tipo, quem são eles, assim, pô, beleza, eu não sabia que Corro era bem, né, aqueles e cara, tal. corro bem, sou casca, sei sofrer, beleza. Aí eu subia as subidas, beleza, tipo, coração no Z4, beleza, aguentava. Os primeiros 50 quilômetros eu aguentei com os caras. Só que o que que eu fazia que eu não sabia era a descida. Eu descia igual um idiota, assim. Eu descia achando, beleza, eu sou moleque. Esses caras de 45 anos, os caras não. Quão melhor que eu eles são. Aí cheguei nos 65, cara, eu não conseguia andar. Assim, tipo, não conseguia andar mesmo. Tanto é que eu tive que, tipo, chamar. Eu parei. No 65 a gente atravessava, que era tudo nas montanhas, né? A gente atravessava sei lá, uma ruazinha. Aí eu vi que tava passando um ônibus. Eu já tava, tipo, me rastejando. Aí eu tive que pegar um ônibus e voltar pra cidade, porque, cara, eu não conseguia andar. Eu fiquei 2 semanas pra recuperar dessa prova de, tipo, cara, não conseguia andar sem, tipo, uma muleta, alguma coisa. Aí eu comecei a estudar mais sobre o Ultra. Aí eu fiz a segunda bem mais bem feita, tipo, descia devagar, subia controlado, mas, cara, eu nunca me dei bem, não, apanhei muito dessas ultras. E eu sempre falo, puta, pra mim ultra é tipo fim de carreira, assim, quando eu tiver já mais velho, Uhum. já com mais experiência, mais volume, porque o que eu gosto de fazer hoje é sofrer por um período de tempo, só que aquela sofrência constância, sabe? Uhum. Que eu acho que é o mundo da maratona, o mundo até do Iron, que você tá meio que num sublimite que você consegue segurar se você for inteligente, sabe? Então, cara, for now, esquece a outra. Não, massa, cara, eu fiz um 14K na montanha ano passado. Falei, 14K, velho, beleza, não consegui treinar nada de descida. Eu falei, velho, beleza, mas pô, 14K, velho, meu quadríceps acabou descendo assim. E a galera descendo que nem, cara, todo mundo, homem, mulher, a galera descendo anim... E eu falei, cara, eu não sei descer, eu não sei descer. Eu fiquei uma semana que eu não conseguia sentar, tipo, pra sentar aqui na cadeira eu tinha que apoiar na cadeira pra sentar. Eu falei, cara, o Ironman não me machucou como isso aqui me machucou. É isso, não, é o movimento excêntrico do músculo, É, ele destrói seu quadríceps. Ainda mais se você não treina, cara, não importa, você pode correr 4K de descida, vai te dói destruir muito. mais do que uma maratona plana, assim. É muito absurdo. E pra mim eu falo, esquece. Aqui em São Paulo também não tem muito onde treinar. Assim, tem, você pode ir no Voturuna, etc, mas
Pra Ah. mim, esquece, fica sem condições. É, dia de semana, pegar o carro e ir lá pra treinar putz, em São Paulo não dá. Tem que ser mais final de semana e tudo, mas enfim. E aí 23 foi esse ano doido da Ultra, e aí depois tu normalizou. Então, aí, no fim de 23, eu decidi fazer isso é outra das maluquices. Eu decidi fazer uma maratona na Williamsburg Bridge, que é uma ponte que tem lá em Nova York, que tem 4 quilômetros aí da volta. E alguém que organizou, sei lá, um amigo meu de um grupo de corrida organizou e em Nova York acontece muitas dessas corridas tipo impromptu, que os caras fazem de última hora e aí Hum, chega espectador, chega gente pra torcer. Aí eu falei, puta, eu vou fazer essa prova, tipo, e aí eu fiz a maratona na ponte, que era 10 sobe 10 de 4 quilômetros. Aí no que eu acabei essa maratona, eu sentei tipo morto no topo da ponte. Aí um cara chegou do meu lado e falou, cara, você acabou de correr uma maratona de ponte em 2 horas e 30, tipo, 2 horas e 32. caraca. Quem que te treina? Onde você treina? Lá? Eu falei, sozinho, vou, etc. Ele Cara, falou, mano, você tem que entrar nesse time de corrida do Brooklyn, chama Brooklyn Track Club. Aí eu falei, vou dar uma olhada. Aí eu fui num treino dos caras na semana seguinte, que os treinos eram terça-feira de pista. De novo, achando que eu era o cara. Eu cheguei lá no time de performance, tipo, tinham 20 negros dando volta, os treinos os de 400, 800 milha, eu não conseguia acompanhar os caras. Aí eu falei, pô, como assim? Tá certo isso, assim, tá legal. Aí eu entrei no grupo, virei amigo dos caras, comecei a ir, assim, o ano inteiro, eu não perdia treino. E, cara, é aquilo, você treina com gente mais forte, você fica mais rápido, assim. E sim. aí eu falei, eu vou fazer de tudo pra ficar do nível desses caras. Aí eu treinava fim de semana com os caras, aí eu comecei a treinar, assim, isso 2024, ano inteiro com os caras. E aí eu fiquei bom, cara. Aí eu fiquei bom, e aí, tipo, você pega lá, ano passado, que eu ainda tava com eles, eu corri 2 horas e 22 em Chicago, e aí eu já tava, tipo, top 10 dos Hum, caras lá, mas você pega os primeiros cinco, 2 horas e 12, 2 horas e 13, 2 horas e 14 na maratona, e é os caras que hoje eu sou muito amigo, falo direto e que eu, assim, me espelho muito. Eu admirava muito esses caras cara, e aí eu fiquei bom. Eu fiz muita prova de 5K, de 10K, de meia, vim construindo uma base muito boa, porque a maioria desses caras, eles vêm da distância curta, né? Eles faziam aqueles eles treinavam track no college, faziam 5K e 10K. Então, tipo, eles têm uma base sim. muito boa. E aí, então, para migrar para maratona, para os caras é muito fácil, né? E é isso, cara. E aí, 2024 até o meio de 2025 foi isso. Fui treinando, eu fiz, sei lá, 6, 7 maratonas, fiz meia para 1 hora e 6. Tipo, eu evolui muito. Hum, Cara, E foi isso. De pô, corrida foi isso. boas marcas, hein, velho? Uhum. Porra, tivesse isso que antes tu treinava sozinho, montando seus treinos. Foda, meu. Mas sempre treinando, né, Ah, velho? Querendo ou não, também que você falou, né? O cardiovascular tava bom ali, a base aeróbia foi feita e tudo, então também tinha um. O que você fez não foi também no. Como é que você montava teus treinos? Assim? Tipo, tu era um cara estudioso também nisso, ou não? Era feeling mesmo? não, eu lia muito, assim, eu curtia muito entender assim, de corrida, eu acho que eu já li quase, praticamente todos os livros, desde, tipo, livro, novela, aqueles fictions, novels, até livro, tipo, de performance mesmo. Uhum. Eu li um livro até do Kylian Jornet, depois que eu fiz minha primeira prova, que chama Training the Athlete for the Uphill Downhill, um dos dois agora. Porque eu falei, meu, fissurado, eu preciso entender como funciona, o que, que são esses músculos excêntricos, por que que eu sofri. Eu até googlei, eu lembro, depois da prova, eu falei, é normal ficar, tipo, 2 semanas sem andar, e aí os caras aparecem o DOMS lá, e eu falei, é exatamente isso que eu tenho. Mas, cara, eu sempre curti ler e aprender muito, e fazer trial and error. Uhum. Ver o que funciona pra mim, ver o que não funciona, ver o que a galera tá falando online, que é a nova moda, é o bicarbonato, é isso, é aquilo, eu vou testar, se o meu corpo responder bem, beleza.
Então, eu sempre fui muito didático nesse sentido. E a parte de nutrição também, eu sempre gostei muito de aprender. Hoje, eu tenho um acompanhamento com a Nutri, com a Letícia Ferri, mas lá em Nova York eu estava por conta própria e eu sempre fui muito do High Carb Revolution, então, tipo, eu treinei muito o meu intestino para aguentar carboidrato e eu conseguia medir essa evolução nos treinos, na recuperação e, cara, era muito didático mesmo. Ler, aprender, testar e é isso, trial and error. Boa. E, cara, 2025 você ainda estava em Nova York. Como é que foi? Você falou, né, voltou para o Brasil. Como é que foi também a decisão aí da tua vida pessoal? E como é que ficou o esporte nessa história também em 2025, com mudança e tal? Sim. Então, em abril de 2025, eu decidi sair do fundo lá na BlackRock. Eu já estava de saco cheio, aí tinha questão de visto e eu tinha o meu sócio hoje. Ele estava montando um fundo, ele queria que eu entrasse com ele, eu já estava curtindo a ideia, eu admiro muito ele, sempre gostei muito dele. Eu falei, esse cara é um cara que eu, de fato, largaria a BlackRock para trabalhar com. Aí eu falei, beleza, vou, vou sair da BlackRock. E nisso eu estava no ciclo para qual prova? Que era Hamburgo, a maratona de Hamburgo, que eu acabei fazendo muito bem feito. Eu fiz 2 horas e 23 lá. Aí eu falei, beleza, eu vou acabar esse ciclo em São Paulo, vou sair da BlackRock, porque eu tô de saco cheio, vou empreender, abrir esse fundo com meu amigo. Eu voltei, assim, foi bem tranquila essa volta. A única questão foi minha namorada que estava lá nos Estados Unidos, mas a gente falou, a gente vai, essas coisas a gente consegue fazer fazer acontecer, se só planejar assim o que que a gente tem para os próximos anos, mas voltei para cá, aí fiz Hamburgo em abril, comecei a empreender para abrir o fundo de abril até o fim do ano. E fiz Chicago também. Então eu emendei uma maratona na outra, fiz Chicago em 12 e 22. Aí fiz essa prova e falei, puta, já tô cansado de correr, acho que 2026 eu vou abandonar, vou voltar pro triatlo, né? Aí logo que eu fiz Hamburgo em abril, eu me inscrevi no Iron. Falei, os caras me convenceram, o Vitão, o João me convenceram, o Will também da Unity, o cara, ele, Hum. ele falou, vamos fazer essa porra. Eu falei, beleza, eu vou me inscrever, na pior eu cancelo, É. whatever. Eu vou ter esse diploma, eu sei e eu lembro que esgotou no dia que eu me inscrevi. Eu falei, nossa, foi um sinal isso, tipo, era pra eu fazer. Só que não tava treinando ainda, como eu tava pros dois ciclos. ahn, eu treinei pra Chicago, eu treinei pra Hamburgo. Aí, meu, e aí eu decidi fazer Valência também em dezembro. Mas eu tava muito morto, assim, não aguentava mais correr. Ah, aí eu fiz também meio mal feito. Assim, eu fiz a primeira meia da maratona para 1 hora e 9. Tava Aí bem. nossa, me arrastei, assim, eu segurei muita, controlei muito essa quebra, porque eu acabei fazendo 2 horas e 25, mas é igual a maratona do Iron foi pra mim. A segunda metade eu tava tipo, eu só preciso sobreviver porque eu saí muito forte, entendeu? Aí foi isso, cara. E aí acabei em Valência, eu falei, chega, não vou mais, assim, não vou mais correr 160 quilômetros por semana, 180. Aí eu, aí em janeiro eu falei, full gas, eu vou fazer Floripa bem feito. Eu peguei o ano novo pra pensar, eu falei, meu, vou fazer essa porra muito bem feita. Aí, cara, 5 meses, tipo, de janeiro, eu tava 4 anos sem nadar, zero. Caraca. Nadar e bike, quase nada. Bike eu fazia, tipo, aqueles rolês de fim de semana, mas Uhum. nada. E aí eu falei, putz, eu preciso começar a treinar pra ontem, entendeu? Aí foi isso, cara. Aí 2026, janeiro desse ano, eu voltei full gas e fiz putz, o melhor ciclo, acho que, da minha vida, em termos de qualidade de treino. E você treinou com o Will, que foi teu treinador? Como é que foi? Então, eu tive muita gente me ajudando. E dessa vez, como eu já estou muito mais experiente no esporte, na endurance, eu tinha gente, eu tinha físio, eu fazia força, eu tinha gente me ajudando na. Então, o Will me ajudou, aí
Na bike eu tinha o Thales Camargo, que é um Sei. puta ciclista, me montando meus treinos. Aí natação, o Miranda. Aí força, eu tava treinando com o pessoal da Care Club, o Igor, da Consag. Então, tipo, tinha muita gente, sabe? Uhum. A Letícia, porque eu falei, pô, tenho 5 meses. Óbvio, eu tô com uma base muito boa de endurance, de corrida, mas preciso Sim. voltar a treinar. E aí eu também corria no parque com a galera da Unity. Então, tipo, cara, esse ciclo eu fiz zero, assim, zero sozinho. E aí foi, cara, muito bom, todo mundo me ajudando aí, mas acho que não poderia ter sido melhor. Aquele ciclo que você tinha, como você tinha 5 meses, falou, cara, não posso errar aqui, né? Tem que fazer tudo que Não eu, posso que eu errar. posso. E como é que foi, cara? Voltar a nadar assim, voltar. Primeiro Então, treino de água depois de 4 anos. Como é? não, é muito bizarro. Eu caí na água, eu lembro. Eu nadei 100 metros, eu falei, nossa, eu tô gigante. Eu ainda sei nadar, porque eu sempre nadei, então minha técnica é boa, né? Eu nadei nos 150 metros, o braço para. Eu falei, fudeu. Tipo, eu não conseguia nadar, sei lá, 1,40, 1,45. Eu falei, nossa, preciso. Aí eu comecei a nadar 5 vezes por semana. Aí assim, eu voltei muito, muito rápido pra natação. E aí, tipo, eu falava, assim, eu acho que o ciclo inteiro eu puxei a raia. Eu falei, eu preciso puxar a raia porque eu preciso melhorar, entendeu? Eu não queria. Porque na natação, quando você tá cansado, você fala, vou ficar no fim do fim da turma, porque eu fazia natação lá do Miranda da Riboc, que, tipo, são 5 raias lotadas. Lotada. Então, tipo, se você estiver um dia cansado, você pode ir no fim da sua raia, que você vai estar rodando lá de boa. Mas eu falei, puta, eu preciso melhorar. Aí, cara, eu fiz todos os treinos, eu fazia aula de técnica com ele, então, tipo, eu fazia de tudo, pô. Pra mim, como eu gosto de pensar no ciclo, é todo dia é o dia mais importante do ciclo, entendeu? Eu nunca cortava o treino pela metade, eu sempre ia até o final, então, tipo, esses pequenos detalhes que eles compound, sabe? Uhum. Você vai agregando, vai agregando, vai agregando, aí quando deu março, eu tava muito bem já, assim, eu tava muito, muito bem mesmo. E, cara, assim, é aquilo, tipo, você não tava pensando nos 5 meses, eu tava pensando na. Como é que tá me ligando? Um dia Na foi passando próxima. dia. Exato, dia após dia, dia após Hum. dia, dia após dia, e foi isso, o ciclo inteiro, acho que nas três modalidades. E foi bom dar aquela distraída também da corrida, assim, velho. Era só aquele negócio 160 e 180 de corrida, agora tem 3 modalidades. Mentalmente também foi bom. Muito bom, assim, porque quando você tá correndo, fazendo ciclo para maratona, no nível que eu tava, você tá dobrando não todo dia, mas praticamente todo dia. Você tá sempre morto, suas pernas estão sempre fritas. Então, tipo, eu fui de 160 quilômetros, 170, pra. Tava rodando 80, 100 quilômetros, que é muita coisa. O pulo dos 120 para os 160 é muito exponencial, não é a mesma coisa dos 40 para os 60 Hum. quilômetros. Então, eu já não estava mais cansado. Quando eu começava a cansar, era um treino de natação, ou tinha dia que eu não corria, por exemplo. E para mim, tipo, ficar sem correr. E depois eu te mando o meu site, mas eu tenho um site que mostra a minha trajetória na corrida, nos esportes. E, cara, tipo, 2025, 2024, 2023, eu praticamente, média semana, deu tipo 140 quilômetros, 150. Isso todo, assim, óbvio, tinha semana que eu fazia menos, mas tinha semana que eu fazia mais. Mas, cara, só de não estar correndo um dia era, tipo, pra mim, porra, tô me sentindo fenômeno, tô muito bem. Cara, foi isso, assim, ter essas três disciplinas para mim equilibradas foi muito fácil, foi muito, muito mais fácil do que ficar treinando só corrida. E, cara, quando chegou em Floripa lá, né, eu te falei, a gente se encontrou ali na piscina, ali no P12. Aí eu falei, pô, tá um monte de gente falando do teu nome e tal, falando de você e tudo. Passou de um cara que em janeiro não nadava há 4 anos pra galera começar a falar que você tava entre os favoritos pra brigar ali pela prova. Como é que foi isso aí também, cara? Você chegou a fazer alguma outra prova no meio do caminho ou não? Não, não porque, cara, é aquilo, eu tinha 5 meses e uma coisa um, sabe o Jacob Ingebrigtsen? Sei. Ele tem uma
uma fala dele que sempre fica na minha cabeça, ele fala, tipo, você planta a cenoura, você dá água, você dá o sol dela, mas você tem que confiar que na hora certa ela vai tá madura, ela vai estar pronta. Você não vai puxar ela da terra a cada, sei lá, 2 semanas, 2 meses para ver se ela tá crescendo, entendeu? E óbvio, tem gente que não gosta dessa analogia, mas eu tava tipo, eu tenho 5 meses para fazer um puta ciclo. Se eu fizer uma prova, uma maratona, um meio, ele pode interromper meu ciclo, mesmo que seja pô, eu me sinta bem na prova, ela pode, sei lá, me tirar 2 semanas ou 10 dias de treino que poderia, É. poderiam ser treinos mais específicos para o Iron. Então eu falei, eu vou fazer a minha, ficar quietinho, ficar treinando e só focar em Floripa. E, cara, e deu certo, né? Os caras, faz Curitiba, faz Brasília, tipo, consigo o ingresso, mas eu não senti necessidade. E eu também, por conta de confiança, eu tava tendo semanas muito boas, assim, tipo, se eu olhava meu Training Peaks, eu fiz, sei lá, 5 semanas naquele fitness lá, o TSS de 205, tipo, É. 205, 210. Então, tipo, pô, não vou ficar uma atrás da outra, uma atrás da outra, e eu tava muito confiante e evoluindo muito, assim, até para os meus padrões. Eu tava sentindo. No começo do ano, eu falei, acho que eu consigo fazer 8 horas e 30, 8 e 35 se eu fizer muito bem feito, né? Por conta da natação e da bike, que eu ainda tava realmente bem Uhum. para trás. Só que aí na semana da prova, eu até mandei pro Thales, que tá o meu treinador de bike, eu falei, Thales, eu acho que eu consigo fazer 8 horas e 10 a 8 horas e 15, mas eu vou deixar quieto, fazer a minha. Aí foi lá 8 horas e 12 e 30, então, tipo, no meio, eu falei, É. acertei essa porra. E também aquilo, Aí, né, cara? Porque, beleza, tá falando de um ciclo, fazer uma prova no meio do ciclo, mas, cara, tinha 15 anos de esporte. Tem triatlon, você não precisa de uma prova para. Você se conhece também, né, teu corpo. não, exato, eu tô, assim, ó, e no meu site eu tenho um forward que eu escrevo sobre mim, Ah, assim, o que eu acho que é o meu talento é que eu sou muito consistente, cara. Óbvio, eu tive os anos da facul, mas porque eu sim, decidi focar nos estudos, mas tirando esses 2, 3 anos, cara, eu nunca parei de treinar. Eu, dos 12 aos 17, treinando triatlon short olímpico, aí dos 20 até hoje, fazendo corrida sim. e bike, natação. Então, tipo, eu nunca parei, entendeu? Óbvio. Tem ano que eu não faço prova, eu faço não. Mas, cara, eu nunca parei. Pra mim, tipo, esse é o segredo. O resto, se você for inteligente, você só vai acumulando. Ah. E foi isso, cara. E deu muito certo e eu tô, cara, muito feliz. E como é que foi o dia, cara? Assim, tipo, a prova e tudo, e você entrou com essa cabeça também de, tipo, cara, beleza, eu posso fazer 8:10, 8:15, eu posso ganhar, posso ser o melhor amador dessa história, e, tipo, como é que foi a tua prova e a disputa ali, querendo ou não, com o Kid, com os outros amadores ali que podiam andar bem também? Sim. Cara, isso é uma outra coisa que eu acho que eu sou um pouco diferente, que eu sei como é a cultura do triatlon brasileiro, que é tipo a galera ficar se marcando, esse cara é Ah, bom, esse cara. E eu, óbvio, você acaba sabendo quem é bom e até da minha categoria eu conheço os moleques porque eu já competi com eles, eu sou amigo de muitos deles, o Rafa Turteira, o Betão Gobo também que pegou terceiro, que os dois vão pra Kona. Admiro muito eles, já competi com o Beto, o Rafa também sempre fui muito amigo, eu gosto muito dele porque ele se mudou para Alemanha e cara, ele tem uma cabeça muito similar, tipo, não preciso ficar falando que eu fiz isso, aquilo, eu vou treinar porque eu amo o esporte, entendeu? Então, minha cabeça era muito, tipo, eu vou chegar na prova, eu treinei isso, eu sei o que que eu consigo fazer em cada modalidade, e se eu entregar a prova que eu treinei, sem ficar muito empolgado na bike, sem tentar atacar, sem tentar gastar meu cartucho, não importa se os caras me passarem na bike ou na natação, se eu fizer a minha prova, eu vou entregar isso. E se eu entregar isso, eu vou provavelmente ganhar a categoria, dado os hum. anos anteriores, e provavelmente ganhar o geral, entendeu? Se eu fizer 8 horas e 12, para mim era tipo 8 horas e 15 eu ia ganhar o geral, mas.
aquilo, cada dia é cada dia. Então eu entrei com muito essa cabeça. Eu falei, tipo, não vou socar na bike, porque eu tava bem na bike. Eu fiz uma bike, acho que conservadora, mas também por conta do calor, e eu já explico da prova, mas eu fiz ela bem conservadora. E aí eu cheguei com essa cabeça, então na natação, cara, assim, eu nadei para 52, mas confesso que eu fiquei bastante desapontado, porque minha natação tava muito boa. Queria sair com o Miranda, acho que ele fez 49, ele foi, eu acho que o primeiro ou segundo da água. E, cara, meu treinador, eu tava nadando igual a ele, se não melhor. Ele falou: você tá melhor que eu, então, tipo, ou você vai nadar comigo ou você vai sair na minha frente. Só que, cara, o que aconteceu foi: eu tomei um gel de 40 gramas da Z2 5 minutos antes da largada. Só que isso, ou 10, antes deles anunciarem os 40 Aham. minutos, O né? Que atraso lá. acabou virando. E aí eu tomei, e aí eu falei, fudeu. Tipo, esse era meu plano que eu tinha feito com a Letícia. Aí deu 10, 20, 15. Aí na hora da largada, eu já tava muito avoado. Eu acho que teve um glycogen crash, eu tive aquela queda de Uhum. glicemia, insulina, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tava meio avoado, eu tava meio, sei lá, sabe? Eu acho que também nervoso, bastante Sim. nervoso, porque eu odeio ficar esperando nesse pré-prova. Eu gosto de largar, Vai ficar tipo, aquela largar na. apreensão, né, cara? E aí eu ficava pensando nisso, beleza, saímos para largar a natação, saí lá no primeiro grupo, comecei a nadar, eu parei de navegar, não sei por quê, tipo, eu tava nadando igual eu tava na piscina, tipo, e do nada eu olho, eu tô pra lá, tá todo mundo pra lá, eu falei, nossa, isso tipo, em 5 minutos de prova, aí eu tava Caraca. sozinho, sozinho, e tipo, não é que eu tava mais afastado deles do que tipo, cara, não tinha ninguém comigo, eu falei, beleza, agora eu preciso lock in, eu preciso, Foca, né? cara, foca, meu, o que que você tá fazendo? Aí eu dei uma forçada, consegui melhorar minha navegação, minha posição. Só que ainda assim, perdi o grupo, beleza. É. Falei, não vou panicar, beleza. Segunda boia, que eu cheguei na areia, eu vi o relógio, estava, sei lá, 1,22 por 100 metros. Falei, pô, o ritmo tá bom, mas perdi o primeiro grupo, paciência. Aí beleza, nadei bem a segunda volta. Cheguei na T2, fiz uma T2 rápida, mas sem ninguém praticamente. Eu lembro que eu tava vendo o Fábio Carvalho e o grupo da frente, tipo, uns 100, 200 metros na bike. Só que eles saíram muito forte na bike. E eu tentando ir atrás, assim, eu, sei lá, meti 260 watts os primeiros 80 quilômetros. Aí eu consegui chegar mais perto do grupo, Uhum. mas, cara, eu fiz, assim, eu queimei muito cartucho no começo da bike porque eu meio que tava apavorado, coração mais alto. Só que eu falei, opa, acho que eu fechei a primeira volta para, sei lá, 40 e pouquinho de média, 40 ponto algo, só que, tipo, tava mais do que eu tinha planejado. Eu tinha planejado, sei lá, pouco mais baixo, e aí eu falei, beleza, pensa, controlar agora que você tem que correr a maratona. Aí a segunda volta foi bem mais de boa, entrou vento, já tava calor, eu já tava meio fatigado. Aí, cara, eu segurei bem, eu fui inteligente, aí, puta, quando eu cheguei na T2, só que com uma vontade de ir no banheiro, assim, porque acabei tomando 130 gramas por hora de gel, de carboidrato na bike, que é, acho que bem diferente do que o Kid estava fazendo, mas cada um faz a sua É. e foi o que eu treinei. Eu treinei isso com minha Nutri, esquentou, tomei um pouco mais porque eu estava meio que apavorado e estava quente, etc. Só que aí eu saí para correr e você viu, né? Eu corri com roupa de corrida, né? Uhum. Porque eu treinei com roupa de corrida, eu falei, pô, que 20 segundos vão me custar? Aí eu troquei a roupa, pus a roupa de corrida e logo que eu pus, eu vi o banheiro na T2 mesmo e já bateu à vontade, aquele calafrio. Eu falei, nossa, sinal É, de, sinal de Deus, né? Tipo, sim. agora eu fui direto, perdi, sei lá, 30 segundos. Aí quando eu saí pra correr, assim, do banheiro, eu falei, nossa, eu tô gigante. Tipo, eu falei, nossa, é agora, É assim. agora. Eu acho que eu tava 14 minutos do Kid, ou 17 minutos talvez do Kid. E acho que 7 do Rafa, torteira da minha catega. Nossa, mas aí eu sei num caso absurdo. Tanto é que eu
eu fechei as primeiras duas, o 21K deu 1h16, pra você ter noção. Caraca, Que mano. daria 2h32 na meia, na maratona, e deu 3h32 por quilômetro na primeira volta. Só que eu fui, eu acho que de 27º geral, saindo da T2, para terceiro, né? Eu passei, acho que o Rafa no final da segunda, da primeira volta, na segunda. E eu tava inteiro ainda, tipo, eu falei, não, tem alguma coisa de errada. Aí no 25, e os moleques falando, tipo, que eu também eu treino com o grupo de corrida, né, da Pelerini, que é o grupo que a gente criou, que é Ah, os amigos hoje que eu treino a corrida, o Felipe, o Bernardo, o Renzo, que são fenomenais. Eles que fizeram meu ciclo da corrida do Iron, porque eu fazia os treinos deles de corrida. Mas, cara, o Renzo que tava lá comigo, ele falando. Eu lembro ele falando na primeira parcial. O Kit está, sei lá, 17 ou 16 minutos na sua frente. Primeira volta. Ele já tava 11. A segunda volta já tava 8,5 ou 8. Terceira volta já tava tipo 4, 5. Aí os caras, meu, você vai buscar ele. Só que, meu, nas últimas, a última é. volta eu tava tipo, nossa. Eu tava muito azedo e eu também acho que soquei um pouco mais de carbo do que eu deveria. Eu lembro, eu também acho que 120 por hora na corrida. Eu lembro que eu punha gel na última volta. Eu tava aquele arroto que eu voltava tudo. Hum. E o Renzo, eu lembro que ele tava do meu lado falando as parciais, tipo, ele falando, só 10 segundos, 20 minutos, whatever. Ele via eu dar uma gorfada, ele me falou no pós-prova, mano, eu vi você gorfar amarelo, assim, tipo, mano, só que eu não queria falar nada pra não te apavorar. Aí, cara, É, aí foi isso. Aí, tipo, na última volta ele tava 5 minutos na minha frente, ou 4 e pouco, só que o Kid foi muito bem, correu bem é. pra cacete, e eu já tava no meu limite, eu não conseguia, não tinha uma marcha a mais, e aí eu falei, vou administrar aqui, e é isso, cara. E aí eu cheguei, pô, 8h12, fiz a prova que eu tinha planejado, e é isso. E eu falei pros caras, tipo, cara, não tinha uma marcha a mais. O Kid foi melhor que Hum. eu, tipo, e é isso. Eu dei o meu melhor, fui até o meu limite mesmo assim. Eu tava quase vendo preto na última volta e achei que ia ter mais perna pra. Eu não teria saído que eu queria correr pra 12h35, essa que é a verdade. Eu tinha Tá. falado pros moleques, eu consigo correr pra 12h35 se eu não cozinhar muito. E, cara, 12h35, 12h37. Mesma coisa. Se eu tivesse corrido 12h35, eu não teria ganho. É, 12h34, eu não teria ganho. Então, tipo, é. eu fiz o meu melhor e, cara, foi muito bem. Eu fiquei muito feliz, entendeu? E não faltou nada, tanto na nutrição quanto de disciplina mesmo da minha parte. Fiz uma prova muito redonda, óbvio. Natação, não gostei, mas paciência. E gostou, velho, de voltar pro Iron assim? Matar a Muito, saudade? muito mesmo. Quando você tá preparado, você largar um Iron, você fala, tipo, cara, eu fiz a pior parte já. Eu treinei 5 meses igual um imbecil. Tipo, agora é só, assim, a confiança é a parte mais importante, Sim. né? Ter a cabeça boa pra fazer o que você treinou. Aí chega na hora, você faz e tá do lado das pessoas que você ama. A gente tava numa casa com 14 pessoas, cara. Que 14 massa. pessoas na minha casa, família, amigos, treinadores, primos, todo mundo tava lá. Então, pra mim, é o que eu falo. Eu faço isso, óbvio, por mim para ver onde que é o meu limite, mas também pelas essas pessoas, assim, eu quero inspirar as pessoas e mostrar que com tempo e disciplina, cara, a constância vem e você fica melhor. Não tem muito segredo. E a tua ideia agora é o triatlon? É a corrida? Como é que tá teu. Então, eu não vou para Kona esse ano, porque por conta do trabalho e vida, eu tenho Hum. casamento, eu tenho muita coisa pela frente que eu larguei mão no começo do ano, que eu não quero ficar o ano inteiro nessa noia do tri. Eu tenho 3 maratonas esse ano. Eu vou fazer Porto Alegre em julho, Valência em dezembro e outra eu esqueci qual que é. E o Rio esse fim de semana, que eu não, que é a meia só, mas não sei se eu vou fazer não, que eu tô, minha perna tá um tijolo.
Aí eu acho que eu vou fazer Floripa em 2027, mas eu tô ainda pensando, tem até o dia 10, eu acho que para pensar nisso, mas aí é isso, fazer Floripa de novo. Os moleques querem que eu faça, a Z2, a Dopa, todo mundo, então talvez eu faça, porque, cara, eu amei o ciclo, mas pra mim não dá pra fazer o ano inteiro disso, não. Então, não sei, acho que esse é o plano para o resto do ano, mas focar bastante na corrida. A gente está com o time que eu disse do Pelerino, acho que todo mundo lá para mim, os caras são uns animais que eu admiro muito e eu quero continuar, voltar a treinar mais com eles. Então, acho que esse primeiro ciclo até a maratona em julho é ficar com os moleques e treinar, voltar à minha forma de corrida de maratona. Tentar bater 2 horas e 20 também, 2 e 18 aí. Pô, é massa, velho, tu falar, porque acho que às vezes o triatlon é isso, é muito fácil noiar, né? Ficar nesse negócio o tempo inteiro e tal. E, cara, isso, pô, beleza, fiz esse ciclo, foi massa, agora eu vou voltar para outro ciclo que eu gosto também da corrida. E, pô, pode ser que ano que vem eu faça ou não faça, tipo, do jeito relaxado, porque talvez você, pô, fiz 8 e 12, dá pra fazer tanto, começa aquela noia quando você vê que você já dedicou tua vida toda ao triatlon, né? Não, é 100% isso, cara. E você ficar nessa noia de, tipo, eu preciso melhorar, tem essa prova, eu preciso fazer isso. Cara, você fica louco, assim. O que eu quero é não parar de treinar. Seja a corrida, seja a natação, seja a bike, seja os três, mas eu preciso só estar fazendo alguma coisa muito bem feita, sabe? Quanto tempo eu tenho, aí é outra história. Quais são minhas prioridades para a segunda parte do ano? É o que eu falei. São os relacionamentos, é família, é viajar mais com minha namorada, passar mais tempo com os amigos. Porque, cara, querendo ou não, esses primeiros 5 meses, eu parei de beber, eu parei de sair fim de semana por conta dos treinos, e, tipo, com a maratona, por exemplo, eu posso treinar, fazer meu longão sábado, sair no sábado à noite, passar tempo com a minha família, domingo não tá morto o dia inteiro, entendeu? São Né? prioridades aí que você tem que administrar, porque, cara, senão você burnout. Tipo, não tem essa. Ninguém Né? consegue treinar 2, 3, 4 anos de triatlon se você não é um profissional nesse nível que a gente quer treinar, sabe? Tem outras coisas na vida e não dá pra ficar também, pô, fiz uma prova, tive uma prova ruim. Fazer uma outra daqui a 2 semanas pra tentar remediar o que eu fiz. Porque, cara, na maratona, muitas maratonas que eu fiz um puta de um ciclo, maratona ruim. Paciência, Né? faz outro ciclo para ter uma maratona boa. Não tenta emendar uma na outra. E é a mesma coisa pro triatlon. Acho que muita gente quer fazer isso, mas para a longevidade do esporte, eu acho que não é uma coisa que vale a pena. E é isso. É por isso que minha decisão de Kona eu não me arrependo. E, cara, é óbvio. Tô triste, tô, mas eu sei que vai ser melhor do que Sim. eu tentar fazer, chegar lá igual eu cheguei em 2022, com aquela noia de tipo, putz, será que eu fiz? Não consegui fazer, trabalhei. Cara, no more. Não, é legal, cara, maturidade também, né, que você vai entendendo como atleta e acho que é importante isso de, e assim, pô, você sabe, que você tem performance para conseguir cora depois uma outra vez, então talvez em algum momento que você fala, cara, minha vida tá mais, eu vou encaixar 2 ciclos no ano, porque é isso, né, cara, imagina, 2 ciclos no ano, a prova em outubro, então basicamente de janeiro a outubro você viveu para aquilo, né? Gente, exatamente. Mas é isso, maturidade, isso foi uma coisa que eu também aprendi com muitos anos na corrida e no take, tipo, a maturidade é muito importante e você querer ficar, emendar uma coisa na outra sem entender quais são as suas prioridades de vida, não dá certo. Não, bom, eu acho que essa lição é importante aí pra galera. Cara, a gente tem um grupo de membros do Mundo Tri. Alguns mandaram as perguntas aqui. Você já respondeu alguma das perguntas aqui, mas eu vou. O Rafa Formolo perguntou: o que que você achou mais desafiador, fazer o Iron aí 8 e 12 ou a maratona para 2 e 22 lá? E para mim da maratona é mais dura, porque está no limite, tipo, vou te dar uns números da minha maratona do Iron. Eu fiz, sei lá, esses 2 e 37, meu batimento médio foi 148.
que pra mim é tipo um Z3, certo? O que faltou foi perna, enfim. Na maratona de Chicago e nas minhas maratonas, meu batimento médio é 164, 162. Ou seja, Foi eu tô num mais. limite muito maior. E aí a meia, por exemplo, que eu fiz 1h06, meu batimento médio tá 170. Ou seja, eu aprendi a correr por 2h30, 2 horas, 1 hora, nesse entre 160 a 170. Que, assim, eu não cheguei nem no 150, 152 na maratona do Iron, mas é aquilo. Aham. Quando falta a perna, se sofre muito, mas aquele limite de coração que você fala, nossa, eu vou afogar, eu vou morrer aqui. Nossa, aquilo pra mim é nunca, nunca fica melhor, assim. Você pode treinar o que você quiser, é aquela história. It doesn't get easier, you just get faster, sabe? Tipo, e pra mim, maratona, em termos de esforço, é muito pior que o Iron, mas o Iron é muito mais desgastante na parte fisiológica, Uhum. cabeça, mental, mas então acho que eu vou responder com a maratona, todas as maratonas que eu já fiz no limite. O Jorge perguntou como é que faz para entrar no Pelerino aí, no sweat aí. Da, Ixi, essa é dura. Os moleques, o sarrafo tá alto lá, porque, cara, a gente tá em 4 agora e pega a média lá da maratona é 2h22, 2h23. E os moleques são casca, é treino, assim, você pega o volume por exemplo, do Bernardo, que hoje vai fazer a meia do Rio, ele tá correndo 180 quilômetros e também, ele é low key, você não vai ouvir dele, mas você vai ver que ele vai fazer uma prova em Poá, tipo, absurda. O Lipão, o Renzo também, esse é. O Renzo, cara, ele faz tudo bem. Ele é o único cara que conhece que consegue treinar o que treina, 160, 140K, e enche a cara, assim. O cara tá nos barzinhos lá, né? Tá no Rio agora, num samba, num pagode aí, deve estar enchendo a lata. Amanhã vai meter um treinão e domingão vai meter a maratona para 2h35. Então, precisa estar num nível desse aí, mas, cara, se você quer performance e quer ficar treinando igual louco, começa a vir nos treinos aí no Pacaembu que a gente descola aí umas camisetas e quem sabe você entra no time. Mas os caras falam, o índice é pesado O aí. índice é pesado. Mas a ideia do grupo é o quê? O grupo, tipo, tem um treinador ali ou é mesmo para isso? Um grupo de amigos que gosta de treinar forte e É, se juntou ali. É isso, não tem treinador, é o grupo mesmo focar em performance e também a gente vai começar a lançar conteúdo, a gente já tem um pouco de uns podcasts, a gente vai lançar um docu-series com a Dopa, que a gente está com uma parceria com eles, mas é mais mostrar o dia a dia, mostrar o que que a gente faz, tipo, com esse foco em performance mesmo, mostrar que dá para você trabalhar full time e Uhum. treinar nesse nível, sabe? Ninguém aqui faz isso full time, mas, cara, dá pra fazer os dois bem feitos se você focar e se você ter essa disciplina, querer ser autodidático. E é isso, cara. Não tem segredo, não. E o que você tem de objetivo, sonho no esporte, assim, cara? Um negócio que você fala, puta, queria alcançar o índice ou fazer aquela prova, dependendo do esporte também que você queira. Na Marathas, puta, eu quero muito correr pra 2h18. Cara, o problema pra mim, eu acho que eu tô chegando num limite. Acho que eu tenho muito chão ainda pra andar, mas eu sou muito pesado pra maratonista. Eu tô Uhum. com 73, 74 quilos. E você vai falar, puta, não é muito, mas, cara, nesse Mas, nível de eficiência biomecânica, é muito duro tirar. Tipo, você vê os caras que estão correndo 2h20 para baixo, não tem ninguém do meu peso, assim. Não, não existe. Então, eu tô tentando fazer acontecer, mas, cara, são muitos anos de treino. Eu acho que pode acontecer esse ano, pode acontecer ano que vem, mas, cara, eu vou ir atrás e eu acho que uma hora eu consigo correr 2h17, 2h16, mas. Eu não tô com muita pressa, mas esse é meu sonho na corrida. Aí no tri, cara, agora olhando, se algum dia eu fazer um sub 8 no Iron, pra mim já posso largar o triatlo. Mas não sei também, acho que também não tenho pressa. Acho que se eu continuar nessa cabeça que eu tô, eu acho que dá pra fazer, mas
Pode ser Floripa 2027, pode ser Floripa 2030, entendeu? Eu não sei ainda. Cara, é massa ouvir esses números tudo, porque, cara, como o esporte evoluiu, né? Pô, eu acho que quando começou lá também, falar em sub-8 no Pro era um negócio, pá, e tal. Hoje, cara, a gente começa a falar de sub-8 na Amadora e é o sub-7:30 no Pro, é Blumenfeld fazendo 7:20, é a maratona abaixo de 2 horas. É muito louco, né, velho? O que tá evoluindo o esporte, eu acho que da pandemia pra cá, tá assim, exponencial. Realmente, eu acho mais no triatlon do que na corrida, cara. Porque na corrida, até na pré-pandemia, tipo, os caras correndo perto das 2 horas, mas no tri, cara, do nada os caras fazendo, tipo, do nada não, mas você vê, É. acho que tem mais por conta dos avanços, tecnológicos e dois de nutrição e recuperação. Você vê que, sim, explodiu essa performance. Subiram o sarrafo, mano, muito rápido e você vê hoje, não, assim, nessas provas grandes, tipo o Texas, etc., o Kona, cara, se você não pedalar para 44 de média, 45 e não corre para 2 horas e 30, você não vai 2 horas e 30, 2 horas e 35, você não vai chegar no top 5, top 10, entendeu? E sei lá, 5, 10 anos atrás, você chegar 42 de média com 2 horas e 40, você estava ganhando essas provas, entendeu? Para mim tá um nível muito absurdo no triatlon e acho que vai continuar subindo. Sim, você vai ver já depois do que o Messias fez, cara, acho que só vai ter coisa grande por vir. Não, é maneiro, assim, acompanhar. E eu tava, quando você tava falando que eu fui abrir eu ainda tenho a mania do mercado financeiro de ter duas telas. Eu não consigo trabalhar Sim, com uma tela. É isso aí. Cara, foram 11 sub-8 em Floripa agora. Tipo, cara, né, na Elite, cara. Aí eu vi o Sam Laidlow fez acho que 8 horas e 3 no Ironman de Lanzarote, com 2,5 de altimetria no pedal, tá ligado? Você fala, cara, o negócio tá maneiro tá e muito o ritmo é absurdo. foda, é absurdo. Mas para mim, sabe o que é mais impressionante que esses sub-8 em Floripa? Pega o número de sub-9s no Amador. Tipo, É, sei lá, 50 negros. 2022, 3, 4 anos atrás, sei lá, 10, 5, não sei, acho que 10. Mano, é muito absurdo. Muito, é. muito, muito. E as mulheres a mesma coisa, sub 10 ou sub 10 e 30 hoje versus 2022, mano, absurdo, assim, tipo, acho que vezes 10. Então, pra mim, você vê que tá subindo o sarrafo, assim, no esporte inteiro, não só nos profissionais, mas nos amadores Sim. também. E acho muito bonito de ver, cara. Eu gosto muito de ver isso, porque mostra que a galera gosta muito do esporte, sabe? Porque o amador também, ele gosta de olhar os números, ele gosta de olhar a nutrição, ele gosta de olhar, sei lá, tudo que vai por trás do esporte. E, sei lá, eu lembro, 20 anos atrás, ou quando eu comecei, os caras comiam balinha de goma e paçoquinha e sopa. E pedalava, só. Pedalava sem potência, sem nada. Então, tipo, pô, hoje não, hoje é outra história. E acho muito lindo de ver isso, cara. Cara, até eu pergunto assim, você que pegou um pouquinho lá na essência ali, talvez de certa forma, acho que já era uma época modificada. Não te assusta o preço das paradas hoje? Tipo assim, eu digo em relação a novos entrantes e tudo, o caminho que o esporte está indo, assim. Isso é um double-edged sword, né? Por conta da tecnologia avançando, virou meio que um pay to win, sabe? Se você quiser ter um pedal bom, competir contra os melhores, o seu talento e sua disciplina vai te levar até Sim, aqui. Mas se você não tem a rodinha fechada, à frente de R$ 10.000, tipo, cara, aí fica já uma barreira que antigamente, sei lá, Kona 2015, 2015. Quem que. Kona não, as provas. Quem que tinha roda fechada? Pouca gente. Era uma roda fechada aqui no Brasil, era, sei lá, por conta de não ter, era, sei lá, 30 a R$ 40.000. Tipo, ninguém tinha roda fechada. Hoje tem acesso, tipo, cara, é muito difícil você ter tudo de melhor, mas
a triste realidade é que pro cara começando, se ele se ele se ele tem o foco à performance, É, é lógico. muito difícil. Se ele não tem acesso, se ele não tem dinheiro, cara, é muito difícil competir contra até o cara que é mediano bom que tem acesso a tudo isso. Então, infelizmente, é aquilo. É bom ter essa evolução tecnológica e de nutrição e de médico, etc., mas é caro, então não é todo mundo que tem acesso. Só que eu acho que isso talvez melhore por conta da, isso é um tópico à parte, mas por conta das marcas chinesas, que talvez venham com tecnologias do mesmo nível, só que bem mais baratas. Mas é aquilo. Porra, tem a parte manutenção de bike chinesa, por exemplo. Uhum. Ah, tem Acho que o também, problema tem é muito pós-venda mais ali. o buraco é muito mais fundo, mas respondendo sua pergunta, sim, eu acho que infelizmente com esse avanço tem o problema de custo vai continuar sendo, cara, uma barreira muito grande para gente começando no esporte. Então, Né? não sei como a gente vai resolver isso, mas de fato precisa ser resolvido. Assim, eu vejo, cara, acho que quem vai competir é isso, né, cara? Quem quer competir tem que jogar, né, o jogo ali. O próprio Kid, né, cara? O cara, pô, já é um parceiro há muito tempo. Ele fazia com uma P3, câmbio manual e tal. Ele foi, tirou até onde dava. Acho que ele pegou essa track do irmão dele. E aí usou e, cara, já viu que é outro ganho, enfim. Mas eu vejo muito, a minha preocupação é sempre a galera novo entrante, assim, por exemplo, aí da corrida de rua, alguma coisa, quer ver pro triatlon, achar que é necessário ter tudo isso para fazer o triatlon. Quando é isso, era o acordar, ir para a USP 4 da manhã, fazer pedal com o que você tiver, paçoquinha e vai, velho, né? Ainda é assim. Você ainda pode fazer assim, não é um problema. É claro, se quer competir, aí é outra história, né? Mas, Mas, cara, isso é outro problema também que eu acho que não tem nada a ver com custo, que é a galera quer entrar e já tá tipo, pô, o cara começou o triatlo, quer fazer Ironman. Quer comprar isso, quer comprar aquilo, mas, cara, não, você precisa construir uma base, faz seu short, faz seu olímpico, você não precisa ter a melhor bike para fazer um short, aliás, hoje em dia, como o short funciona, você, com uma bike ok, você pode, se você nada bem, você sai com o primeiro grupo, então, cara, não, era aquilo, o que você falou, na USP, eu tava com uma trekzinha antigaça que eu tinha na época, sofria muito, mas, cara, eu treinava, acordava dia sim, dia não, tava lá passando frio, comendo a paçoquinha, comendo aqueles Stinger Waffles lá que tinha na época, bom e, demais. cara, você evolui, se você pega gosto e você vê que você tem um pouco de talento e você gosta, beleza, começa a investir mais, mas eu não vejo necessidade de começar já com a melhor bike, com a melhor isso, porque, cara, você vê, não tem muito corta-caminho, assim, É, não... Beleza, você pode começar e comprar a melhor bike, mas se você não treina e se você não tem horas e horas, ciclos e ciclos, meses e meses de constância, você não vai a lugar nenhum, essa é a verdade. Não, eu acho que o legal assim, da corrida e do triatlon é que não tem corta-caminho, assim. Tem, mas que você vai é, dopar, você vai fazer, mas assim, no bigger picture aí não tem muito corta-caminho e você só precisa pôr as horas e aprender e se dedicar. Então, acho que esse é o legal do esporte que a gente tem, mas é aquilo. Com a mídia social hoje tem é, muito disso, tipo, chegar daqui pra cá em um mês, entendeu? Foda. Cara, indo para a reta final aqui, qual você acha que foi a maior lição que o esporte te deu? Deixa eu pensar. Cara, eu vou voltar para esse mesmo tópico que é, para mim, e de novo, eu particularmente não acho que eu sou o cara mais talentoso, mas para mim a constância, e não é nem a disciplina, é a constância, óbvio. Para ter constância você precisa ter disciplina, mas a constância e a longevidade, para mim é o segredo de tudo. Não só no esporte, na vida, na carreira. Tipo, você nunca vai conseguir.
coisa em pouco tempo. Se te falam que você vai conseguir, sei lá, fazer isso em 2 meses, ou você está vendo um curso que você vai do ponto A ao ponto B em 3 meses, cara, não é verdade. Você precisa de anos e anos, meses e meses, até décadas para chegar no, se você quiser chegar no, assim, no melhor de você, você precisa desses anos e desse tempo. Então, eu acho que a constância para mim é o número um, é a única coisa que você tem que trabalhar se você quer um pouco de longevidade. Então, eu acho que para mim essa é a maior lição e para mim tem dado certo, tanto no trabalho quanto no esporte. Para mim é tipo, eu não olho o que vai acontecer daqui a 3 meses. Eu fico pensando, pô, eu preciso continuar hoje, amanhã, depois de amanhã, para daqui a 10, 20 anos começar a colher ainda mais frutos. Óbvio, você começa a colher frutos cedo, mas se você não para, você começa a colher mais ainda, entendeu? Então, para mim, essa lição da constância ser o maior valor aí do esporte e da vida. E tu tem algum sonho hoje, cara? Seja pessoal, no esporte? Cara, o meu sonho é não parar com as coisas que eu amo, que é o esporte, os meus relacionamentos, as minhas amizades e a proximidade que eu tenho da minha família. Acho que para mim esses são para mim isso já é o maior sonho que você pode ter, de ter uma família uma família unida, você ter amigos e pessoas que você admira, que você ama, que você se espelha e coisas que você possa gastar tempo e energia, que no meu caso é o esporte, não, não é de todo mundo isso, mas acha alguma coisa que você gosta e, cara, e foca. Faz isso, gasta tempo, não faça por outras pessoas, tirando as pessoas que você ama, mas faça, faça o que te faz feliz. E no meu caso é correr, é sofrer, é triatlon, é corrida de montanha. Eu gosto de sofrer no fim do dia também. Então, para mim isso é grande parte do sonho aí. Mas, cara, acho que eu sou bem simples nesse sentido. Eu não tenho. Meus sonhos são, acho que sonhos de muitas pessoas, mas, cara, é a realidade. E astrofísica, velho? Tu ainda usa pra alguma coisa? Ainda põe, né? Por que Assim, que tu foi fazer astrofísica? eu gosto Jun- muito, cara. Eu Sério. gosto muito. Eu gosto da cabeça analítica que eu aprendi na astrofísica e eu gosto de entender como as coisas funcionam, tanto na parte fundamental, os átomos, enfim, eu não, se a gente começar a falar, vou virar o nerd e a gente vai ficar mais 2 horas falando de astrofísica. Mas eu também gosto de ver o bigger picture, entendeu? Hum. Porque na astrofísica você analisa as, assim, as partículas fundamentais para poder entender o universo maior. Assim, hoje a expansão do universo, as estrelas, por que que isso formou, por que que isso está acontecendo. E eu acho que a física em geral é legal. Eu amo porque você entende as coisas, como tudo funciona, entendeu? Por que que está quente, que isso se esquenta, o que que acontece com uma partícula, ahn, por que que uma coisa reage desse jeito. Então, eu acho que essa virada de chave, essa cabeça analítica, eu gosto de analisar tudo e acho que a física me proporcionou muito, muito disso. Então, e cara, eu uso mais para analisar hoje as coisas, Hum. para querer entender mais do que a física mesmo, a astrofísica é tipo entender por que que uma coisa acontece, que ação, reação, e cara, e eu gosto de ler muito. Eu gosto de ler livro, eu gosto de ver documentário e hoje em dia o YouTube tá sensacional com documentário de esporte e de física. Esse é meu algoritmo é isso. E é isso, cara. Eu não, óbvio, eu não uso diretamente a astrofísica, eu nunca pretendi virar professor nada, mas, cara, eu gosto de entender como tudo funciona. Mas. Bom, pô, valeu pelo papo, bom te ver aí de volta ao esporte, e aí, coincidência Obrigado, boa, né? se encontrar lá, logo depois tava os caras falando, ó, o cara tá aí, o cara tá aí. Aí foi lá te encontrar de novo, cara, que massa aí a história, também conheci um pouco da tua história, e, pô, que bom que tu veio aí também, fez esse show aí, você e o Kid ali na disputa ali, foi bem massa de Obrigado. ver vocês na chegada ali,
E, pô, volte sempre ao triatlo e continue escrevendo tua história no esporte. Obrigado, Gabi, mas foi um prazer, cara, e o que precisar aí, tamo aí, mas obrigado aí pelo tempo e é isso, cara, quem sabe Floripa 27 eu volto aí com mais fogo nos olhos, mas veremos ainda. Tem muito chão pela frente, é É aquilo que eu isso. falei, tô focado no amanhã, próximo dia, mas quem sabe? Mas na verdade eu tenho até o dia 10 para decidir, então não é Não é bem tanto, assim. né? É, Boa. boa, Valeu, cara. Valeu pelo. Estamos é gravando aqui isso, no feriado aqui. Bom, dois na correria aí do dois feriado. loucos. Bom, É. bom demais. Mas Valeu, valeu, Gabi. mano. Bom falar É contigo aí. nóis.